O cristão, ao se suicidar, vai para o inferno? Responderemos esta pergunta hoje no Dogmático. Antes de responder essa pergunta, eu quero dizer para você: escolha a vida. Talvez você tenha clicado nesse vídeo pensando um monte de coisas e até considerando a possibilidade do suicídio. Ou conhece alguém que esteja nessa situação também de profundo desespero, sofrendo com a depressão, sofrendo luto. Mas o mais importante não é a resposta em si, mas é você escolher a vida por meio deste programa, e é isso que nós queremos. Escolha a vida, escolha estar com Cristo, escolha pertencer ao Senhor, e com certeza essa será a melhor decisão que você poderá tomar no dia de hoje. E eu quero te dar dois motivos para que você escolha a vida. Primeiro motivo: Deus tem bons planos para você. Em Jeremias 29, versos 11 e 13, nos diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem bons planos para nós. No momento em que Jeremias escreve este texto, o povo estava cativo na Babilônia, sofrendo, angustiado também, longe de casa, nas mãos dos inimigos, e Deus diz ao povo: eu tenho bons pensamentos, boas intenções, bons planos para vocês. Independente da sua dor, do seu sofrimento, Deus tem o melhor para nós. Esta é uma verdade reafirmada também lá em Romanos, no capítulo 8, verso 28, onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então tenha essa certeza, escolha a vida, porque ainda que talvez a situação esteja muito difícil no presente momento, Deus sempre tem bons planos para nós. E tudo aquilo que está acontecendo conosco, quando nós amamos a Deus, reverterá em alguma medida para o nosso bem. Segundo motivo para que você escolha a vida: Deus nunca vai te abandonar. Independente das pessoas te deixarem só, independente daqueles a quem você confiou, talvez segredos, confidências, terem te abandonado, dado as costas para você, Deus nunca vai te abandonar. Esta é uma verdade que nós lemos no Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor nosso Deus está perto de você. E se você invocá-lo, ele não vai te abandonar, estará junto de ti. Esta também é uma verdade que nós lemos no Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Tenha esta certeza. Não dá para nós nos escondermos de Deus. Ele está ao nosso lado. Ele nos acompanha. Ele está do seu lado e nunca te abandonou. Então escolha a vida. Tira qualquer pensamento de morte que esteja em seu coração e escolha viver, porque Deus está ao seu lado, porque Deus tem bons planos para você. Mais do que escolher a vida, escolha Cristo Jesus. Escolha amar e servir ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode preencher todo e qualquer tipo de vazio que há em seu coração. É o que nós lemos no texto de João, capítulo 6, versos 35 a 37. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Tenha esta certeza. Jesus pode preencher o seu vazio. E se você for até Ele, você nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. E é claro, aqui está falando da fome e da sede da nossa alma, dos vazios e da angústia que há em nós. Podemos confiar que Jesus vai nos dar plena alegria e satisfação, contentamento, quando nós formos até Ele. Jamais, de forma alguma, Ele nos lançará fora. Agora sim, creio que podemos responder a esta pergunta. O cristão, ao se suicidar, vai para o inferno? Veja que a pergunta está sendo enfática em dizer o cristão. Não estamos falando de um ímpio, estamos falando de alguém que realmente creu no Senhor Jesus. Não dá para nós afirmarmos que alguém vai para o inferno,
porque não compete a nós esse julgamento. Esse é o tipo de julgamento que a Bíblia nos proíbe de fazer. Nós podemos julgar as obras, mas não julgar a fé. Eu não tenho o direito de dizer que no coração daquela pessoa ela creu ou não no Senhor. Então, não dá para eu dizer se alguém de fato é um cristão ou não. Isto pertence ao nosso Deus. Nós julgamos as obras, nós, a partir das obras das pessoas, podemos afirmar ou ter algumas impressões sobre elas, mas julgar o que está no coração delas apenas o Senhor conhece. Então é muito difícil você olhar e falar, fulano foi para o inferno porque fez isso ou aquilo, só o Senhor conhece o coração. Talvez alguns vão dizer o seguinte, claro que vai para o inferno, qualquer pessoa que tira a sua vida, um suicida, vai para o inferno, independente de ter ido à igreja ou não, de ter crescido na igreja ou não, vai para o inferno. E alguns vão colocar algumas justificativas, das quais eu quero refutar nesse momento. Alguns vão dizer o seguinte, a Bíblia diz que todo suicida vai para o inferno. Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso, né? Que está lá na Bíblia, que o suicida vai para o inferno. Veja, essa não é uma afirmação bíblica. É claro que quando lemos lá em Apocalipse 22, verso 15, a Bíblia nos diz que não entrarão no novo céu e nova terra homicidas. Ok. E o que é o homicida? É aquele que pratica deliberadamente o homicídio. Não aquele que pontualmente cometeu este erro, porque até mesmo o erro de cometer o pecado, de tirar a vida de alguém, como fez Davi, como fez Moisés, até para isto tem o perdão. Estamos falando daquele que escolheu viver pecando, e nunca um cristão vai escolher viver a prática do pecado constantemente. Ele pode pontualmente errar e falhar. Então isso não se aplica, porque até mesmo alguém que tirou a vida de outro, pontualmente, como foi o caso de Davi e de Moisés, também estes receberam perdão, e no caso destes dois grandes homens foram tidos até como heróis, reconhecidamente pela Escritura. Outros vão dizer o seguinte, esses não vão ter tempo de se arrepender, por isso que vão para o inferno. Não dá tempo dele olhar e falar, olha, eu me arrependi do que fiz, então Senhor, me perdoa. Então, diante disso, é claro que o suicida vai para o inferno. Veja, isso também não é uma afirmação muito coerente, porque mesmo nós, aqueles que não vamos tirar as nossas vidas, também não teremos a condição de nos lembrar de todos os pecados, de nos arrepender de todos os pecados e de confessar todos os pecados. Então imagine alguém que vai sofrer talvez um acidente de trânsito por estar dirigindo acima do limite de velocidade. Estava pecando, estava em pecado, morreu, não teve tempo de se arrepender, de confessar o seu pecado, vai para o inferno por conta disso? Claro que não. Então, esta argumentação de que nós precisamos nos lembrar de todos os pecados, nos arrepender de cada pecado e confessar cada pecado a tempo, não faz muito sentido. Porque Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. De forma que o confessar ou não, o ato do reconhecimento da nossa culpa ou não, não necessariamente é o que nos salva, porque isso seria uma obra, e nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça mediante a fé. Veja o que nos diz a Escritura lá em Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Foi o que Cristo fez por nós. Ainda lá em Hebreus, capítulo 10, verso 14, porque com uma única oferta, o sacrifício de Cristo na cruz, ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo nele santificados. Então, não há a necessidade, nem mesmo da consciência, lembrança e tempo para confessarmos todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados já foram perdoados por Cristo na cruz. O que precisamos é, pela graça de Deus, crer, ter a fé no Senhor Jesus para sermos salvos. Outros dirão, o suicida vai para o inferno porque ele não perseverou até o fim. E perseverar até o fim é fundamental para a salvação. Veja, a perseverança dos santos não está baseada no amor deles para Deus, e sim do amor de Deus para com aqueles a quem o próprio Senhor escolheu. É o que nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem nós mesmos,
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Veja, nenhuma criatura e nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Deus nos ama e não importa o que nós façamos, o seu amor é incondicional. Ele não vê méritos em nós para depois nos amar. Ele nos ama incondicionalmente, gratuitamente, e a perseverança dos santos está baseada neste amor de Deus por nós. Ou seja, ainda este que se suicidou, se Deus o amou, o escolheu e na cruz morreu pelos seus pecados, Deus também o salvou. Por fim, há os que vão dizer que aquele que tira a sua vida cometeu um pecado imperdoável. A Bíblia nos fala lá em Marcos 3 que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a incredulidade. Então alguns dirão, olha, mas alguém que tira a sua própria vida não creu no Senhor. E aí nós já respondemos, não compete a nós julgarmos quem creu ou não. Embora até possa ser uma verdade de fato, alguém que não creu no Senhor tirou a sua vida porque não depositou nele a sua esperança, a sua confiança, não creu de forma última nele, embora sim isso em alguns casos possa ser verdadeiro, não compete a nós julgarmos as pessoas e dizermos foi para o inferno ou foi para o céu porque fez isso ou porque fez aquilo. Mais uma vez, não são as obras que nos salvam, é a graça do Senhor mediante a fé. Quero concluir dizendo então que, infelizmente, nessa realidade de mundo caído, onde nós ainda não crescemos ao ponto de sermos plenamente santos, o que acontecerá apenas na glorificação, todo cristão pode cometer qualquer tipo de pecado. Não viverá na prática do pecado, mas pode incorrer em qualquer tipo de pecado, incluindo o pecado do suicídio, que é uma quebra do sexto mandamento, que é algo terrível, que é algo que desagrada ao Senhor, mas que é um pecado possível, uma vez que a Escritura nos diz que o único pecado imperdoável, o único pecado do qual nós cristãos não incorreremos é a da blasfêmia contra o Espírito Santo. Embora nós tenhamos esta certeza de que o cristão está sujeito a cometer qualquer pecado, também temos a boa e excelente certeza de que em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, já foram perdoados. Todo escrito de dívida que era contra nós já foi encravado na cruz pela obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendemos também que o amor de Deus por nós é o que nos faz perseverar, é o que nos conduz à santidade e nos dá a certeza da salvação, e não o contrário. Eu quero dizer por fim que alguém que tira a sua própria vida está doente, não está bem. Especialistas nessa área do cuidado com a saúde emocional das pessoas dizem que o suicídio é o ápice da depressão. É o ápice daquele que, no desespero do sofrimento da sua doença, atenta contra a sua vida. Então tenhamos o maior cuidado ao julgar situações como esta. Não compete a nós julgarmos quem é salvo e quem não é. O coração só o Senhor conhece. O que fazer então? Oremos. Oremos por estes que hoje sofrem com a depressão, com o luto, com a dor, com a perda. Oremos até mesmo por nós mesmos, para que sejamos também nós livrados de cometer este pecado. E nos empenhemos para ser consoladores, para sermos aqueles que vão edificar, abençoar e ajudar a tantos que sofrem.